Bem-vindos à Linha Reta de hoje para falarmos sobre o património histórico do município de Mirandela e nada melhor do que precisamente quem está a gerir esse património histórico do município mirandelense para o nosso convidado nesta edição. E começamos precisamente pelo ano 2006, ou melhor, em 2007, numa altura em que se começou a ser visível o trabalho que estava a ser feito. Mirandela, na altura, foi a primeira cidade da região transmontana a concluir o inventário de património cultural do concelho, uma plataforma informática de gestão patrimonial que integra o património arqueológico e arquitetónico e ainda a coleção de arte do município. Neste trabalho, nessa altura, já tinham sido inventariados mais de 600 imóveis de arquitetura, mais de uma centena de arqueologia e quase 500 obras de artes plásticas e decorativas. Ora, o projeto teve um investimento na altura de 230 mil euros, participado pelo Programa Operacional da Cultura. De então para cá, outras coisas sucederam, é disso que vamos falar e é deste património que se calhar muita gente desconhece, que também vamos tentar elucidar as pessoas. Como disse, temos nesta edição quem está a gerir o património histórico do concelho de Mirandela, o arqueólogo Isidro Gomes. Obrigado por ter vindo ao programa. E vamos, se calhar, só recuar um bocadinho para percebermos isto. Isto é, tudo começou a ser mais ou menos estruturado a partir do ano 2006, numa equipa que tinha diversos elementos, que era coordenada pelo Isidro Gomes, que ainda se mantém, mas que o primeiro trabalho foi este, inventariar primeiro. Isto é, nem se sabia muito bem o que é que nós tínhamos. Não é? Portanto, foi essa a vossa primeira preocupação? Antes de 2006, temos que recuar a 2004. Quando em 2004 estávamos a meio do anterior quadro comunitário, havia que tomar uma decisão. O que é que vamos fazer a nível do património no concelho? Tínhamos três vertentes pela frente. Importava valorizar, ou seja, recuperar, salvaguardar esse património. Importava divulgar, importava dar a conhecer, dizer, venham a Mirandela conhecer este património, temos aqui valências, temos aqui coisas. Chegamos à conclusão, olhando para o histórico de todo o caminho, já feito desde a década de 70, 80, sobretudo quando esteve cá a Maria dos Sanches e o Francisco Santos Lemos, que chegamos à conclusão que faltava-nos uma coisa muito essencial: conhecimento. Nós não tínhamos conhecimento sobre o PDM, não tínhamos lacunas de conhecimento do que era cada sítio, não havia informação, as tutelas não tinham conhecimento, era conhecimento descontextualizado, era antigo, e faltava uma realidade atual do concelho. Então, sendo a missão da autarquia ordenar um território, importava conhecer esse território. Qual é o valor? Quantas igrejas é que temos? Quantas casas novas é que temos? Que sítios arqueológicos temos? Qual é o estado destes sítios? Estão bons, estão maus? Nada disso era conhecido. Nada disso era conhecido. Sabíamos que havia 17 imóveis referenciados como imóveis de interesse público, 16, 17, por aí, desculpa lá o erro, mas não sabíamos mais do que isso. Basta pesquisar na net, ir aos monumentos.pt e encontramos informação sobre os imóveis. Mas pouco, isso é muito pouco para para um património tão rico que agora sabemos que temos, não é? Nós não podemos comparar com outros sítios, mas temos a nossa identidade. E nós não devemos ficar minorizados relativamente aos outros. Muitas vezes comparamos pela arquitetura. Não é só a arquitetura que interessa. Às vezes não está por baixo da terra outras coisas, e às vezes está na imaterialidade muitos outros valores que as pessoas não têm conhecimento. E não é só termos uma erudição na arquitetura que nos dá valor. Cada vez mais não é por aí que passa. E nós temos muito valor. É muito valor que está escondido. E para investir nesse valor é preciso saber o que tal. Por isso eu volto outra vez ao que tal. É preciso saber o que tal. E quando nós, em 2004, a autarquia, que solução é que tínhamos? A primeira solução é caracterizar. É preciso conhecer, é preciso identificar, inventariar, tratar essa informação e tratar e organizar essa informação e disponibilizar essa informação. Mas essa informação, para ser inventariada, identificar é fácil. Inventariar tem regras, mas inventaria-se. Agora, por tornar essa informação no século XXI disponível, acessível, utilizando ferramentas como a internet, utilizando plataformas como são as bases de dados, SIGs e outras mais, em que a informação não esteja contextualizada num dossiê, num gabinete de um determinado técnico, em que ninguém tem acesso. E sempre que um técnico de uma autarquia, seja qual for o técnico, quer ter acesso à informação, tem que andar à procura daquele técnico para chegar a essa informação, não serve para nada. Para isso não vale a pena gastarmos dinheiro. Portanto, a prioridade era essa. Era conhecer. Era organizar a informação e pôr essa informação
primeiro, organizar essa informação e que essa informação seja para alguma coisa. O POC, em 2006, no período de 2006, a primeira etapa, nos cingimos no identificar e fazer uma primeira triagem de identificar e inventariar. Perceber o que tem, o que é que temos. Neste patamar agora, já procuramos sistematizar a informação. Está identificada muita informação, não está o conceito todo, mas estamos agora a transformar essa informação que já existe desde 2006 até hoje. Ou seja, conseguimos criar um histórico que nos permite, quando quisermos classificar, porque sim, vamos classificar muitos imóveis. Temos está projetado a nível de arqueologia, já está dados, que vamos classificar cerca de 20 imóveis. Significa que vamos ter que, para classificar esses 20 imóveis, temos que fazer uma proposta à tutela com uma fundamentação. E sem esse conhecimento, sem inventar esse tratamento de informação, nunca conseguiríamos passar. Não basta-me só apresentar à tutela que quero classificar o sítio X na freguesia X. Não, eu tenho que dizer porquê, isto é a localização dele, isto é a área de proteção, tem estes valores, tem estas... Portanto, é esse trabalho que está a ser feito agora? Esse trabalho não é visível. De facto, para ser visível temos que disponibilizá-lo na internet. Isso é um trabalho, mas para chegarmos à internet temos que organizar a informação. A autarquia tinha duas soluções também nesse aspecto. Podia começar logo, de imediato, a dizer, podia pôr uma lista de sítios e quando fosse o visitante, e hoje o visitante que vai à internet já não quer ver só meia coisa. Já quer ver mais alguma coisa. Quem procura mais informação. Já quer ver toda a informação praticamente, ao pormenor, portanto não se seja apenas a características gerais, não é? Exatamente. E a autarquia podia ter optado, como aconteceu noutros sítios, fazer uma lista de imóveis, dizia a sua designação, ponto final, parágrafo. E uma breve descrição. Isso não é sustentável. Quando o PDM está em curso, era preciso informação e não teríamos respostas. Então tivemos que optar outra opção. Temos que quando pegamos no imóvel, seja uma materialidade, seja um móvel, nós temos que pegar de fio para fio. Temos que definir procedimentos, temos que saber que campos é que queremos utilizar e temos que avaliar não só a descrição dele, saber como é que é o imóvel, mas temos que saber o seu estado, as suas dissonâncias, as suas anomalias. E pronto. Não, tem que caracterizar tudo isso, não é? Isso é que é importante. Mas diga-me só uma coisa, em relação ainda a esta matéria. Quando começaram e quando fizeram este inventário, que na altura foi de facto pioneiro, o próprio Isidro estava consciente de que era mais ou menos esta a quantidade ou ficou também surpreendido mas que pela quantidade? Pela positiva, neste caso? Sim, pela quantidade e pela qualidade. Não estava à espera tanto, é isso? Sim, não estava. As contas que tínhamos projetado não estávamos. E mais, agora, depois com o passar dos anos, muito mais elementos nos surgiram. Pois a qualidade tem sido boa. Ter 155 imóveis de arqueologia, por exemplo, é muito bom. Não são grandes coisas, comparativamente com outros sítios, mas temos bons sítios arqueológicos. Fomos pegar na arquitetura, temos excelentes exemplos de arquitetura até inéditas. Agora, isso leva o seu tempo. E isso às vezes eu sinto, enquanto responsável, que isso não é visível. E passar isto para fora e perder tempo perder tempo, ou seja, isto leva o seu tempo. Ou seja, as pessoas não têm se calhar muito a noção. Não, porque não vêm. O senso comum não tem muita noção do trabalho que isto requer, é isso? Porque se fosse mais fácil, porque as pessoas só vão começar a ver este investimento quando começamos a traduzir alguma coisa. Quando começar a surgir, porque nós temos tido uma grande pressão, e uma pressão positiva, temos entendido nesse aspecto, por parte dos presidentes de junta. Os presidentes de juntas, a maioria dos presidentes de juntas que temos contactado, estão abertos e querem fazer alguma coisa a nível do património nas suas freguesias. Isso era uma coisa que já em 2006 não tínhamos tanta sensibilidade, hoje temos muito mais. Que significa que em 3 anos, já houve uma evolução por parte dos presidentes de juntas. Não se faz mais, porque tudo o seu tempo. E nós não podemos fazer o investimento que muitas vezes eles querem, que os presidentes de junta nos propõem nos seus espaços, porque temos que definir prioridades. Exatamente. Mas as prioridades são muito simples. Nós sabemos qual é os sítios que têm potencial. Mas, em primeiro lugar, temos que definir, ter um processo. Acabando uma coisa, vamos a outra. Não vale a pena ir para lá, começar a abrir por exemplo, se quisermos, num caso de um sítio arqueológico, se quisermos começar a abrir, não vale a pena. Porque abrimos, temos um problema, temos um espaço aberto, sai-nos material, temos que estudá-lo. Se não tivermos tudo preparado na retaguarda, não ficamos com esse material. Não estudamos e voltamos a ter vários problemas.
E esse problema, isso foi um dos problemas, por exemplo, a nível móvel. Quando a autarquia decidiu a estratégia, em 2004, como é que vamos começar? Não vamos começar. Nós tínhamos espólio na casa. Mas esse espólio estava desconhecido. Não sabemos o que é que tínhamos ou não tínhamos. Estava perdido em vários sítios. E começámos a organizá-lo. Porquê? Hoje, cada vez mais, se nós não formos organizados, somos obrigados, pelas regras internacionais e as regras nacionais, a ter que devolver esse espólio. Se não estivermos organizados. Por isso, o museu não é só pôr uma peça lá dentro e pôr aquilo fechado. O museu tem que ser pensado no back-office. Claro. Portanto, isso é uma das metas. É uma das metas. Já vamos falar nisso. Pronto, é uma das metas. Por isso, caracterizar esta grande etapa. Esta é uma etapa. É uma etapa que estamos... É uma etapa. Que ainda estão nessa fase, não é? Da caracterização. Estamos nessa caracterização. E queremos atingir a meta, para atingir a rede museológica, queremos trazer uma carta de património. E uma carta de património não é só identificar pontinhos com sítios. É ter uma lista, saber os valores e as debilidades. Saber várias coisas. E uma coisa muito importante, regular. Ela tem que identificar, tem que regular. Saber o que é que podemos fazer e o que não podemos fazer. Ou seja, sirva para a governança da autarquia, sirva para o cidadão, para o empreendedor. Tendo em conta que todo este vasto património não pode ter aliás, todos eles não podem ter intervenção, porque isso seria, obviamente, insuportável. Portanto, para além das prioridades, há que haver também, saber também como é que é, em termos de sustentabilidade do próprio. Exatamente. E qual é os espaços que vamos investir? Temos muitos espaços, mas nem todos podem. Nem todos podem. Mas isso não quero voltar sempre a repetir a mesma coisa. Agora, aí está. Volto a sublinhar a mesma coisa. Tem que ter conhecimento para evoluirmos para a valorização e a indenização. Hoje, um dos problemas que sentimos, tecnicamente, quando nos é solicitado que é preciso divulgar, vêm-nos pessoas visitar, o que é que vamos divulgar? Esse é um problema que sentimos. Se não temos ainda aquela freguesia X caracterizada, nós não conseguimos dizer o que é que vale a pena fazer ou não vale a pena fazer. E também outra coisa, neste ordenamento, importa também auxiliar a sociedade. Não podemos esperar que a sociedade saiba tudo. Muitas vezes o cidadão não sabe, às vezes, apesar de ter a boa vontade no que está à sua frente, e nós temos encontrado excelentes exemplos, as pessoas têm a boa vontade, mas não sabem. Nós também temos esse conhecimento, ajuda-nos a autarquia, podemos indicar à população. Nós não vamos resolver o problema do património, mas indicar à população quais as soluções que podem ter. E ajudar, na retaguarda, o cidadão que pode fazer. Ou seja, quer investir, tem uma casa, essa casa consideramos que tem um valor, mas essa casa é privada. Nós não podemos meter, o Estado não vai meter nessa casa. Mas pode orientar. Olha, tenha em conta isto. E dentro deste património que existe, há muitos casos desses, por exemplo? Há casos. Em que aí, se calhar, se torna mais difícil haver intervenção, não é? Não, a intervenção ocorre sempre. As pessoas podem intervir. Nós tentamos é orientar essa intervenção. Tentamos sensibilizar. Para que não seja feita de forma a desvirtuar. Exatamente. É assim, nós infelizmente temos muitas aldeias, neste caso freguesias, que a nível de conjunto estão muito desvirtuadas. Mas nada é irreversível. É possível, com uma pequena leitura de conjunto, reparando determinados elementos dissonantes nesse conjunto, conseguia recuperar uma identidade para esse conjunto. Não vamos recuperar como era antes, nem esse é o objetivo, mas conseguimos. Se tivermos conhecimento, como é que é as dissonâncias num aspecto de conjunto, é muito mais fácil. Portanto, isto também vem no seguimento já agora, e muitas vezes fala-se nisso quando às vezes estamos em Mirandela, num local onde começa a haver bastante turismo, e principalmente ao fim de semana, em que as pessoas, como me disse há pouco, não querem vocês ter apenas só uma localização de um pontinho do mapa para as pessoas perceberem onde é que está este vasto património histórico. Portanto, também vem dessa tal lacuna, como já falou há pouco, isto é, neste momento, até em termos de turismo, isto seria importante vocês darem a conhecer à sociedade o que é que existe para haver aqui uma espécie de roteiro também. Claro. Portanto, essa é também uma das finalidades, não é? Portanto, o trabalho todo está a ser feito o impacto do património tem que ser na sociedade. Porque as pessoas chegam e veem o Arco de Santo António, todos conhecem e tal, mas o que é que isto quer dizer? Mas fez uma pergunta bem. Por exemplo, disse o Arco de Santo António. Por exemplo. Sabe que o Arco de Santo António é o Castelo de Mirandela. Ou seja, há mais coisas que as pessoas não sabem que estão ali enterradas e que ainda não chegou cá fora ao senso comum. Portanto, que não está ainda visível, não é? Então, as pessoas sabem que é um castelo velho. E sabem que quando o foral foi dado a Mirandela, não foi dado para o atual Castelo Novo, foi dado ao antigo castelo. Ou seja, temos um castelo.
temos elementos que hoje estão enterrados e não há. E nós, para passarmos esses elementos para fora, temos que organizar aquele conjunto, que é o Centro Histórico de Mirandela. E para organizar, e mesmo pensando em estratégias de regeneração do espaço, essa regeneração faz-se percebendo o conjunto. Nunca se poderá... Pode-se intervir ali e acolá, mas certamente... Se não for de uma forma organizada... Um planeador precisa perceber todas as potencialidades, falo a nível de património, já saber qual é os imóveis que têm interesse, aqueles que não têm interesse, quais são as dissonâncias, e tem que ser tudo planeado, tem que ter a informação para que o técnico está a definir esse espaço, mas sobretudo o decisor, quando tiver que tomar uma decisão, e quando lhe for... esses conhecimentos técnicos também para poder atuar. Temos que esperar que assim, o técnico dá a informação ao decisor. Mas o decisor não é um decisor de há 20 anos atrás. O decisor hoje, a informação chega rapidamente a ele. Ele não precisa muitas vezes estar junto ao técnico para ter acesso a essa informação. Ele tem que recorrer ao técnico, se assim achar. O decisor também pode ser o técnico. Em último caso, se houver dúvidas. Mas a informação tem que ter ali acesso. Quando eu falava há pouco da governança, é isto. A informação que se está a inventariar, que se está a tratar. Por isso, quer dizer, para tratar, eu posso fazer uma ficha, meto lá a informação e arrumo com as fotografias por trás, ponto final, parágrafo. Por isso, governança passa por pegar a informação e disponibilizar. Para disponibilizar, eu tenho que organizar, tenho que ter procedimentos e tenho que ter métodos. E tem que meter em gavetas, vamos dizer assim, tem que meter em gavetas. Essas gavetas têm que estar com buraquitos, vamos dizer assim, que eles permitam ligar entre umas e outras. Isso consegue-se hoje no século XXI através das tecnologias de informação e comunicação. Através de bases de dados, em que está lá a informação, e através também de cartografia, através do que também conheço de SIG. Pomos isso a cruzar. Claro, criar isto parece fácil. Quando está tudo criado, tem que se criar tesouros, tem que se pensar que informação é que está lá organizada, é preciso definir campos, é preciso definir que informação temos dentro desses campos, como é que organizamos essa informação, e depois, não é só chegar ao imóvel e olho para o Paço dos Távoras e digo assim, muito bem, o Paço dos Távoras tem uma fachada com determinados elementos decorativos. É preciso pensar como vamos organizar essa informação, porque temos fotografias, temos processos de obras, temos bibliografia, e essa informação tem que ser organizada, tem que ser encaixada. Por isso, a base de dados permite é a organização. Pôr a informação naquele lado. Quando seja o utilizador do senso comum, seja um cidadão, quer fazer uma obra no centro histórico, quer saber se o imóvel tem, que elementos é que tem ou não tem. Seja quem queira visitar, pode aceder à informação e saber, mesmo o investigador que quer investigar, mesmo a autarquia que tem que gerir, sabe como é que na fachada lateral ou nas fachadas posteriores, na fachada posterior, que tem ou que não tem, se no lado norte tem ou não tem vestígios arqueológicos, há indícios ou não há indícios, o que é que há atrás ou não há atrás. Assim, quem tem que fazer o projeto sabe o que é que tem. O decisor sabe o que é que tem para frente. E se houver alguma coisa, o decisor sabe toda a informação que tem para frente. Muito bem. Portanto, é todo esse o processo, não é? Muito bem. Falemos agora do Sistemir, o tal Sistema de Gestão de Património para o Concelho de Mirandela. Para quem não sabe o que é isto, portanto, no fundo, um projeto que está em continuidade, presumo eu, portanto, nesta altura, tem um valor elegível de mais de 500 mil euros. Portanto, tudo isto, no fundo, o que é este Sistemir? Que projeto é este? Sistemir é o acrónimo. E o acrónimo significa, em palavras, Sistema de Gestão para o Património do Concelho de Mirandela. É um projeto de etapa número 2, é uma segunda etapa, na continuação do primeiro. Portanto, depois da inventariação, não é? Exatamente. A Sistemir, como diz, Sistema de Gestão, tem um método de organização dos dados. Ou seja, enquanto o primeiro foi inventariar, sentiu-se mais em procurar identificar e inventariar, isto agora já pega na informação inventariada e já quer organizar, recorrendo a plataformas informáticas. Podemos dizer assim, mas 558 mil euros, são 558 mil euros o projeto. Isso é muito dinheiro para ações imateriais. O Sistemir não investe em obra, em projetos de arquitetura, não material. É muito dinheiro, porque nós temos que pagar pessoas. Quem inventaria são pessoas, são técnicos superiores. E os técnicos superiores têm o seu valor. Por isso tem esse valor. É uma equipa. Nesse projeto temos uma equipa pluridisciplinar com as áreas de Direito, Arqueologia, História da Arte, Arquitetura, História. E é um projeto que abarca três vertentes: imóvel, móvel e material. Imóvel
é as arqueologias, as arquiteturas, o que está no terreno que se vê. O móvel é tal espólio que nós temos e que se surge de muitas escavações e que nós importa a autarquia que fique no Conselho, não que vai para fora do Conselho, porque infelizmente há muito espólio, foi para fora do Conselho e perdeu-se. Não perdeu-se, foi para fora do Conselho. Está noutros museus que vai ser muito difícil regressar. E, por um lado, o imaterial é algo que resulta da Convenção de 2013, da Unesco, e que tem em crescimento, e há algo que não fica fisicamente no território. Nós temos a arquitetura, não sabemos como é que a arquitetura foi feita. O material vai-nos dar ao contrário. E importa também registrar esses elementos. É por isso que o sistema de gestão é organizar esta informação para que possamos disponibilizar. E o CISTEMIR, além do grande investimento que nós temos nos recursos humanos, são uma equipa grande, cada um na sua área, uma equipa a cruzar ideias entre si e a procurar cada um dentro, não só no imaterial, no imóvel e no móvel, a procurar essa informação, também claro que tem que adquirir material. E o grande investimento é a base de dados, é a colocação de informação na internet. Isso tem os seus custos, mas seja como for, a autarquia já cria um know-how. Isto aqui eu vou puxar a brasa à minha sardinha, vou vender o meu peixe. Nós estamos a nível nacional, estamos a dizer no top 5 ou no top 10. Nós, não, a nível de procedimentos de caracterização, a nível da região norte, que me acusem que seja mentira, mas pronto, somos dos melhores. Nós temos desenvolvido um investimento que permita-nos, a nível da autarquia, criar valências a nível de informática, a nível de base de dados, de gestão de informação, que nos permite sustentabilizar no médio, menos, porque a informática está sempre em evolução, mas no médio prazo, permite-nos evoluir, sustentabilizar a informação. E isso é que nos interessa. O SISTEMIR, o sistema de gestão, é isso. É sustentabilizar a informação. Para que quando passamos para a fase que o SISTEMIR tem que deixar sustentado, quando passamos para a fase de ordenamento, quando queremos classificar A, B e C, queremos criar um regulamento para os museus, queremos identificar qual é os valores e materiais que temos, essa informação vai nos servir. E o SISTEMIR é isso. Por isso, 558 mil euros parece muito, mas é pouco. Mas vistas as coisas, não é? É capaz de não ser muito, é isso que quer dizer, não é? Sim, não sei muito. Sustenta bem o que o investimento está a ser feito agora. Se compararmos, somarmos 558 mais o investimento atrás, já são um valor de 800 mil euros. 230 mil euros, já chega quase aos 700 mil. Está na casa dos 600 mil euros. E em relação a este trabalho, quando foi inventariado, há pouco estávamos aqui a conversar em off e dizia-me que estes números já estão desatualizados. É óbvio que com o decorrer do tempo aparecem sempre mais elementos que possam estar nesta inventariação. Dos tais 608 imóveis de arquitetura, 128 de arqueologia e 450 obras de arte plásticas e decorativas, já existem mais agora, não é? Existe. A nível do acervo móvel, o valor é o mesmo, porque as coisas não são as mesmas, estão no mesmo sítio, mas a nível de imóvel e de material, o material é inédito. Nós temos coisas novas. A nível só de expressões orais, estamos na casa dos 400 valores identificados. Temos muitas canções, muitos apodos, muitas meiazinhas. Temos identificado, de alguma forma, que ocorre em Mirandela. Em material, também temos... O problema de material é organizar e não vamos cair entre o imóvel e o imóvel. Há coisas que se cruzam e o material está aí. Mas, por exemplo, estamos a identificar todo o tipo de artesanato. Porquê que se faz artesanato? Como é que são os procedimentos que se faz artesanato? Isso é importante. Isso é inédito. A nível do imóvel, a arqueologia nós tínhamos na altura 128 ou 123. Agora estamos em 155. E temos 100% do território inventariado. Mas, neste momento, estamos a tratar a informação. Significa que, a breve prazo, temos a informação organizada e com capacidade já de planear a carta arqueológica que fará parte da Carta de Património. Mas não há ainda, deixe-me só adiantar já nesta questão, não há ainda um deadline, isto é, não há ainda uma data prevista para que isto esteja concluído. Portanto, isto depende de muitos factos, não é? Sim, claro. O projeto muitos fatores. O projeto tem o seu... Isso é 2013, não é? Não, o projeto não é 2013. Como disse no início, há 3 etapas. O SISTEMIR é a segunda etapa, não é até 2013. Tem um projeto de execução que terminará. E
Mas que tem a sua continuidade depois. E isso são outros campos. Eu neste momento só vou falar do Sistemir. Mas claro, tem que se pensar, por isso é que eu digo, tem que haver sustentabilidade da informação. Não acaba um projeto e acabou as coisas. Há outras coisas. Tem que servir, a informação tem que estar, senão voltamos à estaca zero. Para gastar 700 mil euros para nada, então não tínhamos começado. Isso é a minha grande preocupação. Claro. Por isso, a minha preocupação não é, às vezes, assumo tecnicamente que eu preocupo mais em que as coisas fiquem bem organizadas do que estar a só fazer show-off. Porque podíamos gastar muito mais em sensibilização. E nós temos bons resultados em sensibilização. Se nós temos neste momento a larga maioria, na casa dos 90% dos presentes do nosso lado, que nos ajudam, é bom. Sempre que falamos com a população, as pessoas ajudam. A nível do nosso blog, que está no site da autarquia e que está na internet, temos tido excelentes acessos. Nós temos tido uma divulgação além do nosso concelho que circula e que temos tido várias réplicas no sentido... Nesse aspecto já houve uma evolução positiva relativamente a tudo isso. No Facebook, hoje é uma ferramenta que até faz revoluções. Nós temos tido excelentes... Temos 1000 e tal adicionados e temos tido respostas boas. Sentem que as pessoas também já estão, para além de estarem mais receptivas a este tipo de trabalho, sentem que as pessoas também já entendem um pouco mais ou já pelo menos sabem quando está feita uma intervenção? Imagino um exemplo muito concreto em relação aos anos atrás, quando ali junto à Ponte Velha vocês tiveram ali uma intervenção, muitas pessoas questionavam-se, mas afinal o que é que estão a fazer, o que é que não estão? As pessoas já estão, digamos, mais sensibilizadas para este tipo de coisas, já estão mais condescendentes ou ainda ficam mais preocupadas com outras questões que não seja com a valorização do nosso património histórico? Existe uma evolução. As pessoas já questionam há uma coisa que já questionam. Isto tem valor. A maioria das pessoas já questionam. Isto tem valor. E agora o que é que vamos fazer disto? E aí também temos que explicar às pessoas. Mas seja como for, respondendo à sua pergunta, é assim. As pessoas já têm mais sensibilidade do que têm. Já compreendem mais de que aquilo que estamos ali a fazer serve para alguma coisa. Claro que existem críticas. Para que estamos a gastar o dinheiro? Porque é que estamos aqui a gastar este buraco? Para que vai servir disto? Mas também temos que explicar às pessoas que nem tudo que nós escavamos vamos pôr visível. Não é possível pôr tudo visível, porque tem outros encargos. Já às vezes pode não se justificar naquele momento. Por isso, por exemplo, no caso da Ponte Velha, nós tapamos a ponte, está lá tudo lá embaixo. Um dia, quando houver outra linha, que vamos fazer no centro histórico, podemos valorizar. Se nós, por exemplo, hoje, se no altura tivéssemos posto a ponta à vista, podia não se enquadrar naquilo que hoje podia não se contextualizar. Seria um pouco ali vago. Mas está lá. Por isso as pessoas percebem. As pessoas percebem, está lá, percebem o que é que estamos a fazer. Claro que existem críticas. Há sempre ao outro lado da questão, não é? Quer dizer, nunca mas existe uma evolução. Pelo menos desde que eu estou neste trabalho, para além de arqueólogo, mas mais gestor de património, sinto que as pessoas cada vez estão mais sentidas, sentem que o património é delas e que devem fazer alguma coisa. Não podem fazer muita coisa, mas pelo menos devem dizer alguma coisa, devem contribuir alguma coisa. E nós temos tido muita coisa, muitas mais coisas nos dão. E não nos dão mais porque também esperam que façamos mais alguma coisa. Também dizemos às pessoas, tenham calma, cada coisa a seu passo. Mas, por exemplo, é preciso, por exemplo, criar um acervo sobre o azeite. E esse acervo vai... Quando estiver tudo preparado, com o ciclo que está a ser feito a nível do material, que é um ciclo é um bocado complexo, leva o seu tempo, não está concluído, as pessoas vão começar certamente a fornecer coisas. Vão-nos fornecer, porque vão ver o valor, vão ver o que está ali e que pode-se refletir no outro lado. Então isto, no fundo, também acaba por ser um desafio para esta tal equipa pluridisciplinar, não é? No fundo, de ter em conta que ficará na história do Conselho o facto de ter feito todo este trabalho e de dar visibilidade para que ele possa ser aproveitado nas gerações futuras, não é? Portanto, ficará. Esse é o vosso grande desafio, não é? Sim. Este marco deixaremos na história do Conselho, se dizemos assim. Daqui a 20 anos podem olhar, pelo menos fizemos um trabalho, mal ou bem, caracterizamos um conselho e deixamos a informação. Essa informação está a servir para alguma coisa. Que venham outros. E que pelo menos façam melhor. Pelo menos vão ver potencial. Nós temos tido de pessoas que têm visto. Nós temos, por exemplo, no caso
tem sido um caso que tem dado do Francisco Santos Lemos, tem andado por cabo de Mirandela. O Dr. Francisco Santos Lemos, que é da Universidade de Braga, e ele, já na década de 80 do século XX, achava que Mirandela tinha potencial, e hoje cada vez acha que tem muito mais potencial. Do trabalho tem demonstrado, no caso de Volteiros, do Pinetum, aquele sítio é um grande espaço. E que ali temos pano para mangas, por exemplo. Significa que há pessoas que regressam e querem voltar novamente a ver e que dão o valor. E que acham e que estão lá de fora. Por isso é um exemplo. Já agora, um exemplo ou exemplos que tenha encontrado relativamente a algum deste património que tenha estado completamente, ou que esteja nesta altura completamente vetado ao abandono e com alguma dificuldade, se calhar. Há muitos exemplos desses? Ou há poucos? Vamos ver uma coisa. Abandono, vamos lá. O abandono, enfim, completamente degradado e difícil de recuperar. Vamos ser realistas. Assim. Claro que o património está todo bonitinho. Mas encontrar alguns exemplos maus. Há muitos exemplos, claro que há exemplos. Mas por aí é que o nosso trabalho é tentar perceber o que vamos fazer com esses exemplos. Claro que há situações que são um bocado incomodativas. Mas antes de atuar de uma forma isolada, temos que perceber qual é a realidade do Conselho. E existe. Infelizmente, o Conselho tem um estado a nível do património que precisa de uma conservação. Mas isto não é só um problema nosso. Só tem que o caracterizar e que definir que existe este problema, não é? Exato. A nossa meta é essa. Nós temos que perceber como é que é o seu valor, quais são as suas debilidades. Nós podemos planear. Claro que nós também, ao mesmo tempo, temos que se vemos uma ação que não seja mais adequada, nós informamos e a autarquia tem uma ação punitiva assim, se enquadrar. A tutela está do nosso lado e intervém. Agora, a autarquia precisa ser. Por isso é que eu falava, quando falamos na Carta do Património, temos que perceber que a Carta do Património tem lista, tem áreas com áreas de proteção e tem um regulamento para elencar no PDM. O PDM só terá efeito se tivermos regras de final ali. E para isso é preciso evoluir. O PDM em vigor está em 94. Já se fala na segunda geração do PDM. E agora é preciso novas regras, claro. Novas evoluções. Agora, claro que quando tivermos um novo PDM, quando tivermos novas regras, e com uma sensibilização, é importante sublinhar isto, é preciso haver a sensibilização de forma continuada, sempre explicado todos os anos às pessoas que temos um património, que este património é preciso sempre. Porque isso já se nota pouco, mas nota-se. E o que se nota é muito positivo. Não podemos esperar que 25 mil habitantes, tendo de um momento para o outro, todos estão à defesa do património. As pessoas também não veem, quanto mais começarem a sentir, entrar pelas suas localidades, turistas que vêm visitar, há localidades que já sentem isso. Que sentem que há pessoas que vêm visitar aqueles seus lugares. Só pelo seu património histórico? Sim. Já existem casos? Existem casos no nosso concelho. Há outros casos que ainda não sentem. Mas isso são outros casos. Há casos. Tem que ser passo a passo. Há pouco, quando falávamos na questão do prazo limite, ou, enfim, para se conseguir a tal criação da Carta de Património e a implementação da rede museológica, tem alguma data prevista que acha que isto possa acontecer? Possa estar finalizado, digamos assim? Ou é muito difícil perspectivar isso? A Carta de Património vai se materializar antes do PDM. Tem que se materializar. Mas temos que entender que a Carta de Património é composta por 3 grandes eixos: imóvel, móvel e material. E não podemos... O objetivo final é a Carta de Património, mas elas não estão todas ao mesmo ritmo. Tem cada um o seu ritmo. Podemos ter... O que vai acontecer é vamos ter cartas sectoriais. Podemos ter a carta a nível do imóvel, teremos uma carta arqueológica, seguidamente vamos ter uma carta de arquiteturas. E depois, isso já se estrutura a nível de imóvel. Temos uma parte da Carta do Património. Depois devemos ter, ao nível do móvel, são outras regras. Não podemos pôr tudo ao mesmo tempo. Não significa que no final do ano temos uma Carta de Património do Conselho. Vamos ser realistas. Não teremos, porque é impossível. Não há nenhuma parte do mundo que consiga. Estamos a criá-la. E também significa que ao construí-la, estamos a sustentabilizar essa carta. Ou juntar, também ao mesmo termos o imaterial, que é muito mais fácil, não precisa de áreas de proteção, é mais praticamente identificar. Além disso, é preciso vir know-how de fora, porque são coisas que estão a transformar a nível mundial. Estamos a beber. Por isso, não quero, sendo realista, não vou projetar uma data,
Mas agora, eu tenho uma data que tenho que ter as coisas prontas. E tem que ser antes tem que estar prontos para PDM determinadas coisas. A nível do móvel, vai estar pronto para determinados contextos. Porque, portanto, temos políticas para o século XXI que nos exigem, por parte da tutela, regras, e nós queremos que, quando começar a surgir espaços, tenha regras. É importante, porque esses espaços têm que ter lá dentro as coisas que sejam, tenham um contexto, que sejam estudadas, e para se ficar dentro. Eu, para ter um acervo a funcionar, tem que ter toda uma incorporação definida, e ela não pode ser ao calha. Isso está. E por isso é grande. Por isso a importância, e volto a sublinhar, da caracterização. Antes da valorização, é perceber o conhecimento. Muito bem. Falando cingindo-nos só a Mirandela, neste caso não ao Conselho, mas só a Mirandela, a cidade, se calhar já teríamos aqui com certeza pano para mangas para falar sobre muito do património que existe, mas sente que, por exemplo, Mirandela, cidade, tem aqui um enorme potencial para explorar em termos turísticos. Já falamos disso há pouco, mas só falando de Mirandela cidade e tendo em conta que, de facto, já tem, enfim, alguma avalanche de turistas, principalmente ao fim de semana, é claro que estamos a falar de um turismo que é mais sectorial, mais ligado ao património, não é? Que é diferente do turismo que falamos às vezes das pessoas que vêm em excursões e que vão às amendoeiras em flor, enfim, já não falamos nesse sentido. Mas nota que há aqui em Mirandela esse tal valor muito rico por explorar e que o vosso trabalho pode levar a que Mirandela possa ter esse grande potencial turístico também. Claro que vai. Só Mirandela cidade. Não, vamos ver só Mirandela. A pergunta é a questão se é de Mirandela, qual é o potencial de Mirandela. Exato. Enquanto cidade, enquanto freguesia, cidade. Ponto. Porque o Conselho também tem outras valências. Não? Há o Centro Histórico de Mirandela, mas também há o Centro Histórico da Abreira, e há o Centro Histórico da Torre, e há o Centro Histórico de Valtelhas. Há outros centros históricos. Agora, Mirandela, segundo o Mirandela, é assim, o património não vai salvar Mirandela a nível turístico. Vamos entender o património como é o Grande Salvador. O património é um contributo para o desenvolvimento económico e social da cidade. Mas não é o primeiro. Está em paralelo com outros. O património se desenvolve se conjugarmos outras coisas. E está-se a conjugar. Agora, Mirandela tem potencial. A cidade de Mirandela tem. O seu centro histórico de Mirandela tem potencial? Tem. Eu considero que sim. Porquê? Mas temos que entender o centro histórico enquanto conjunto. Não vamos só à espera encontrar no Centro Histórico de Mirandela o Paço Gustavo, o Solar Conde de Vinhais ou a Igreja da Misericórdia. Não. Temos que olhar aqui numa perspectiva de conjunto. Há relações das ruas, há relações de quarteirão, e é esse o valor que o Centro Histórico de Mirandela tem para oferecer. E ele oferece. Vejamos as pessoas que param aí ao fim de semana. Quando pusemos ou fazemos investimento no Centro Histórico, ou colocamos valências históricas, ou explicamos. E para isso a informação, o que é que significa o Solar Conde de Vinhais, o que é que significa o Paço dos Savras. Se tivermos informação através de telemóveis, através de aparelhos, seja panfletos, seja o que for, hoje há tecnologias para tudo, através de Bluetooth ou outras coisas mais, conseguimos facilmente, não precisa ter um guia em cada esquina, mas podemos pôr até guias. Se nós tivermos informação, pode haver até uma empresa, é uma forma de criarmos empreendedorismo no Conselho, pode haver uma empresa que queira, tendo informação, pode criar um circuito que anda na cidade de Mirandela a explicar. Acontece em outras partes do país. Vai-se para o sul do país, no Alentejo, paga-se X, e não é pouco, para se fazer uma rota. E se uma pessoa chegar aqui, se tiver uma coisa, certamente, alguns não têm capacidade financeira de o fazer, mas haverá outras soluções. Mas faz-se se houver informação. Porque senão as pessoas, chegam ali e veem o Paço Gustavo, tem uma imponência que se vê de longe, sobem, dão meia volta e voltam a descer. E faz com conhecimento. Volto a sublinhar. Conhecimento. Informação. Pode haver pessoas que possam fazer circuitos. Pode haver guias turísticos que vão explicar se houver informação, vão explicar o que é o centro histórico. Cria-se uma história. A mediação, criando a mediação da informação e a realidade, em que cria-se uma interação, é possível. Quem visita, cada vez mais, são pessoas que têm dinheiro. As pessoas têm dinheiro, mas, sobretudo, sabem o que há. E as pessoas não querem... Cada vez mais, isso é um facto, está-se a passar a nível nacional e internacional, e é que se estuda, que as pessoas fazem perguntas, as pessoas gostam de interatividade. Não chegam ali, ouvem e vão-se embora. Até fazem perguntas. Porquê? Mas porquê cada vez querem mais informação, não é? Exatamente. Sobretudo, e para isso, o conhecimento. É com conhecimento, sabendo o que é que há ou que não há,
é que se pode mostrar. Porque a partir daí qualquer pessoa pode-se construir. Não precisa a Câmara construir os textos. Qualquer pessoa acedendo à informação pode construir os textos e pode-se criar coisas. E Mirandela tem potencial, sim. Considero que tem. Agora, terá e está projetado, mas compete a outros referir isso, há valências que vão ser criadas no centro histórico. E essas valências é com essa informação que estamos a retirar, como eu referi há pouco. Falava-se do Arco de Santo António. Há outras coisas sobre a muralha de Mirandela que estão enterradas. Houve intervenções em 2003, há coisas que estão em estudo. Há coisas que vão surgir. Há outras coisas que surgem por dentro. Há intervenções que vão acontecer por dentro. Há um recuperado todo aquele... Ao recuperar. Temos aí as políticas de regeneração, que ao recuperar um espaço, surgem valências. E o que interessa, no fundo, é este conhecimento que possa a sociedade, a economia, começar a gerir. Porque se não tivermos pessoas, não temos nada. Se não fizermos aqui, se não passarmos 25 para 26 mil, já é bom. Se passarmos 25 mil para 24 mil, é que é mau. Vamos começar a desafiar aqui dentro. E pronto, temos que nos afirmar. E por isso é que eu também dizia há pouco, nós estamos no top 5 ou no top 10? No top 10. E nós não temos qualquer... E o município de Mirandela, a nível de acreditação, não tem qualquer... pequeno, comparado com o Porto, com Lisboa, que são os maiores. Mas comparando, por exemplo, com a nossa colega de Cascais, não temos tanto dinheiro como eles, não temos, mas conseguimos arranjar soluções, temos o equivalente a eles. Por isso é que fomos à procura de soluções que investimentos. Investimentos e arranjar projetos cofinanciados para a Comunidade Europeia. E é o que aconteceu com o Sistemir. Muito bem, ficamos a conhecer um pouco do vosso trabalho, que continua a ser meticuloso e passo a passo, não é? Portanto, em termos de visibilidade, como falamos aqui, as pessoas, se calhar, não estão muito bem por dentro do que é que se estará neste momento a passar e o que leva a fazer uma coisa desta. Mas essa visibilidade, com certeza, que também seria importante vocês, de vez em quando, se calhar, divulgarem mais. Será mais... Sim. É um ponto fraco. É um ponto fraco meu, um ponto coordenador, é um ponto fraco do projeto, mas isso temos que tomar decisões. Eu tenho que tomar decisões. Se queremos divulgar, mas para divulgar preciso de conhecimento. Se eu não vou para o terreno, inventariar, eu não organizo a informação, eu não consigo divulgar. Claro. E fazer duas coisas ao mesmo tempo é humanamente possível. Não se pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso, mas temos, claro que não os temos cá fora, não temos aqui na rua ações. Nós temos, por exemplo, dia 18, próximo dia 18 de Abril, vai haver o dia dos monumentos e sítios. Vão assinalá-lo? Vamos assinalá-lo. Não no dia, porque na segunda-feira vamos funcionar no fim de semana. Mas vai haver um percurso. Num carro vamos mostrar a água, o imóvel e a água. A relação das arquiteturas, os poços, as pontes, as casas. Qual é a relação com a água? Faremos isso. Será feito em Agueiras, um percurso, e as pessoas vamos tentar explicar porque a importância da água e a arquitetura, porque é que a água tem tanta influência. Tentaremos explicar. Não sei se vamos conseguir, mas vamos tentar. E se nós conseguimos isso, a partir do conhecimento que temos. Então é uma ação que fica já... Por isso, assim, as pessoas... é aceitável a crítica? É. E eu aceito a responsabilidade. Tecnicamente tem que assumir. Podíamos fazer mais, mas temos que assumir responsabilidades. Se quisermos apostar num lado, perdemos do outro. E eu acho que se tivermos conhecimento, é fácil divulgar. É fácil criar qualquer coisa. Agora, ao contrário, é impossível. Claro. Construir a casa por telhado sem ter os alicerces. E é essa a vossa postura. Muito bem, falamos então um pouco sobre o património histórico do município de Mirandela. Nada melhor do que termos connosco o seu coordenador de quem gera, neste caso, o arqueólogo Isidro Gomes. Muito obrigado por ter vindo à Linha Reta. Muito obrigado.